Olá, tudo bem? Essa mulher se meteu numa tremenda encrenca ao responder às mensagens do aluno. Logo, ela se viu traindo o marido. O coitado nem desconfiava que as aulas da esposa eram extremamente particulares. Mas, quando ele descobriu a verdade, perdoou sua traição e prometeu esquecer o ocorrido. Porém, a amizade dela continuou no Instagram e o namoro não acabou na vida real. Quando as autoridades entraram na situação, o malandro arrumou outra e caiu fora da parada, deixando a coitada assumir toda a culpa. Isso custou seu casamento, sua carreira e até sua liberdade. A pergunta é: será que ela conseguirá se recuperar dessa? Claire Wilson é uma professora de inglês na casa dos 30 anos que recentemente foi transferida do ensino fundamental para o ensino médio. Em seu primeiro dia na nova escola, ela conhece Catherine, a professora de francês. As duas conversam por alguns minutos e Claire pergunta se a escola é realmente tão boa quanto dizem. Catherine sorri e responde em tom de brincadeira: se os professores já são bonitos assim, imagine a escola inteira. Logo depois, Claire segue para a sala dos professores, onde é recebida de forma bastante calorosa. Mais tarde, enquanto volta para casa, ela para em um supermercado para comprar algumas coisas. Porém, na hora de ir embora, algo estranho acontece. Mesmo depois de pagar por todas as compras, Claire acaba roubando um batom discretamente. Um gesto que revela que existe algo dentro dela que está reprimido há muito tempo. Claire é casada com Matt, um homem extremamente atencioso e dedicado. Para ser justo, Matt faz tudo o que se espera de um bom marido. E até mais do que isso. No dia seguinte, Claire dá sua primeira aula de poesia inglesa para os alunos do ensino médio. Entre eles está Eric Walker, um estudante do último ano que se interessa por ela no mesmo instante. Eric sonha em entrar para uma boa faculdade, mas suas notas em inglês estão longe do ideal. Por causa disso, um dos professores sugere que Claire lhe dê aulas particulares. E essa notícia deixa Eric ainda mais animado. Afinal, agora ele teria uma desculpa perfeita para passar mais tempo com ela. Enquanto isso, Matt está viajando a trabalho. Sozinha em casa, Claire recebe uma mensagem do marido sugerindo que ela saia para comemorar seu primeiro dia na nova escola. Ela aceita a sugestão do marido, principalmente porque o jantar que havia preparado ficou simplesmente horrível. Na mesma noite, Eric termina seu turno no restaurante onde trabalha. Pouco depois, seus amigos Logan e Josh aparecem para fazer um trabalho da escola. Enquanto conversam e brincam, Logan percebe que Claire está sentada sozinha em uma mesa próxima. Então os três resolvem ir cumprimentá-la. Claire os recebe com simpatia e até se oferece para pagar algumas bebidas para eles. Em seguida, brinca: eu espero não ter passado lição demais para vocês hoje. Josh dá risada e responde: nós dividimos o trabalho. Cada um fez uma página. Pouco depois, Logan recebe uma ligação da mãe e vai embora junto com Josh. Agora sozinho, Eric finalmente cria coragem para conversar com Claire. Ele explica que precisa de ajuda em inglês e pergunta se ela aceitaria lhe dar aulas particulares. Claire concorda, mas faz questão de brincar antes. Tudo bem, mas é melhor você se esforçar bastante. Eric sorri imediatamente. Pode deixar, eu prometo. E assim, oficialmente, Claire se torna sua professora particular. Mais tarde, ela o leva para casa de carro. Durante o caminho, comenta que seu irmão, Nate Wilson, é policial e mora na mesma região. Depois de deixar Eric em casa, Claire retorna para a sua. Mas pouco depois recebe uma notificação no celular. Eric acabou de enviar uma solicitação para segui-la no Instagram. Claire observa a tela por alguns segundos, mas decide deixar o pedido pendente. Claire acaba adormecendo. Mas seu sono é interrompido por um sonho bastante estranho envolvendo Eric. Não vamos entrar em detalhes, mas basta dizer que aquilo a deixa profundamente desconfortável. Na manhã seguinte, Matt finalmente retorna de sua viagem. Ao perceber que Claire parece diferente, ele pergunta se está tudo bem. Ela responde normalmente. Claire diz ao marido que precisa sair para resolver um problema no plano do celular. Matt não desconfia de nada. O que ele não sabe é que o plano dela continua funcionando perfeitamente. Na verdade, essa é apenas uma desculpa para encontrar Eric e realizar a primeira aula particular. Mais tarde, Eric vai a uma festa na casa de um amigo. Porém, a diversão dura pouco. A polícia chega ao local e começa a abordar vários jovens. Eric tenta sair discretamente, mas acaba sendo parado. Após alguns testes, ele acaba se envolvendo em uma situação complicada. O policial responsável pela ocorrência é justamente Nate Wilson, o irmão de Claire.
Desesperado, Eric tenta explicar que é aluno dela. Então implora para Nate ligar para sua irmã. Nate faz a ligação e Claire confirma que Eric realmente é seu estudante. Ela também pede que o irmão pegue leve com ele e diz que irá buscá-lo pessoalmente. Mas antes disso, precisa inventar mais uma desculpa para Matt. Quando ela diz que vai sair novamente para resolver o problema do celular, Matt estranha. Afinal, ela já não tinha resolvido aquilo mais cedo? Sem pensar muito, Claire responde: aquilo era para a internet. Agora preciso resolver a parte das ligações. A desculpa não faz muito sentido, mas Matt aceita. Pouco tempo depois, Claire chega para buscar Eric. Durante o caminho, ela lhe dá uma bronca daquelas. Explica que ele foi irresponsável e que precisa começar a pensar mais no próprio futuro. Eric apenas escuta tudo em silêncio. No dia seguinte, Claire aparece novamente para a aula particular, mas dessa vez decide fazer algo diferente. Em vez de ficarem estudando em casa, ela sugere que os dois saiam para algum lugar. A intenção é motivá-lo e também ajudá-lo a pensar mais seriamente na faculdade. Conforme passam mais tempo juntos, a conversa começa a ficar cada vez mais pessoal. Eric conta que foi criado praticamente sozinho pela mãe. Seu pai abandonou a família logo após seu nascimento. Claire escuta tudo com atenção. Claire volta para casa e encontra uma surpresa preparada por Matt. Infelizmente, não é uma surpresa muito boa. Matt decidiu seguir um sonho antigo. O problema é que ele gastou quase todas as economias do casal comprando equipamentos musicais. Claire fica completamente sem palavras. Ela olha para os instrumentos espalhados pela casa e não consegue acreditar. Matt tomou uma decisão enorme sem sequer consultá-la. Naquela noite, ela vai dormir extremamente irritada. E é justamente nesse momento de frustração que acaba tomando outra decisão. Ela pega o celular, abre o Instagram e finalmente aceita a solicitação de Eric. Eric recebe a notificação. O garoto praticamente não consegue esconder a felicidade. Pouco depois, encontra Claire na escola. Eles conversam e Eric a beija, mas Claire rapidamente o repreende. Você ficou maluco? Eric percebe que exagerou. No dia seguinte, ele pede desculpas sinceramente. Também implora para que ela não interrompa as aulas particulares. Afinal, entrar na faculdade continua sendo seu maior objetivo. No começo, Claire se recusa, mas depois de muita insistência acaba cedendo e marca uma nova aula para amanhã do dia de uma festa escolar. Só que quando o horário chega, Eric simplesmente não aparece. Claire liga, mas não recebe nenhuma resposta. Mais tarde naquela noite, acontece a festa da escola. Claire decide aparecer por lá, mas ao chegar, acaba encontrando exatamente quem estava procurando, Eric. E ele não está sozinho. O garoto está dançando e se divertindo ao lado da namorada, Allison. Na mesma hora, Claire sente algo que não gostaria de admitir: ciúmes. Ela imediatamente começa a pensar: então foi por isso que ele faltou à aula. Depois de observar a cena por alguns instantes, ela espera Eric sair da pista e o intercepta próximo ao banheiro. Sem esconder a irritação, pergunta: ontem você implorou para eu continuar te ajudando, e hoje simplesmente desapareceu. Eric fica em silêncio por alguns segundos, então finalmente decide falar a verdade. Eu não consigo mais fazer isso. Claire não entende, e ele continua. Não dá para ficar perto de você e fingir que não sinto nada. Por um instante, o mundo parece parar ao redor deles. Claire não responde nada, apenas vira as costas e vai embora. Ele corre atrás dela até o estacionamento. Ele entra no carro. Os dois permanecem em silêncio durante boa parte do caminho, até chegarem a um local afastado da cidade. E é justamente ali que tudo muda. A partir daquele momento, o bicho começa a pegar entre eles. Curiosamente, depois disso, as notas de inglês de Eric começam a melhorar de forma impressionante. Claire passa a encontrá-lo com mais frequência. E às vezes até encontros durante a noite. O problema é que manter uma vida dupla começa a cobrar seu preço. A pressão aumenta a cada dia. E fica cada vez mais difícil esconder o que sente. Mesmo assim, ela continua levando tudo adiante. Algum tempo depois, Eric faz aniversário. Para comemorar, Claire o leva para sair durante a noite. Os dois jantam juntos em um lugar tranquilo. Conversam, brincam e passam horas aproveitando a companhia um do outro. Em determinado momento, Claire resolve provocar o rapaz. Seu inglês melhorou bastante. Vamos ver se você realmente aprendeu alguma coisa. Então ela pede para ele usar uma determinada palavra em uma frase. Mas Eric encontra uma forma de transformar aquilo em uma cantada. Claire acaba caindo na gargalhada. Ela claramente gosta da companhia dele.
Os dois passam a noite juntos e só retornam para casa no dia seguinte. Quando Eric finalmente chega em casa, sua mãe o recebe com um abraço. Ela desejava que ele tivesse passado o aniversário ao lado da família. Claire decide passar a noite acompanhando Matt na casa de shows onde ele costuma se apresentar. Ela também convida Catherine para assistir. Depois da apresentação, as duas pegam uma garrafa de vinho e vão conversar do lado de fora. No começo, o assunto parece normal, mas Catherine logo percebe que Claire está escondendo alguma coisa. Então começa a fazer perguntas. Onde ela esteve na noite anterior? Claire tenta mudar de assunto várias vezes, mas Catherine não desiste, até que finalmente consegue arrancar a verdade. Claire admite que estava com Eric. Catherine demora alguns segundos para processar o que acabou de ouvir. Então pergunta novamente. Claire apenas confirma com a cabeça. O choque toma conta do rosto de Catherine. Ela não consegue acreditar. E naquele instante, sua consciência começa a pesar, porque agora ela sabe exatamente o que está acontecendo. E também sabe que não deveria guardar aquele segredo. No dia seguinte, os problemas começam a aparecer. Funcionários da assistência social chegam para conversar com Eric. No início, ele tenta negar tudo, mas conforme as perguntas aumentam, fica cada vez mais difícil sustentar a mentira. Eventualmente, ele acaba admitindo o que realmente estava acontecendo. Assim que os investigadores vão embora, Eric pega o celular e liga para Claire. Desesperado, conta tudo o que aconteceu e diz que precisa vê-la imediatamente. Mas Claire está completamente apavorada. Ela entende que a situação saiu totalmente do controle. Com a voz trêmula, responde: "Nós não podemos continuar fazendo isso." Antes que Eric possa insistir, ela encerra a ligação. E logo desaba em lágrimas. Naquele mesmo instante, Matt entra no quarto. Ele também está chorando. Claire percebe imediatamente que ele descobriu tudo. Matt olha para ela por alguns segundos. Então diz algo que ela jamais esperava ouvir. "Eu sei." Claire fica imóvel e Matt continua. "Eu sei que você está me traindo, e sei com quem." Mesmo antes de uma revelação tão dolorosa, Matt não grita, não faz escândalo, não perde o controle, pelo contrário. Ele força um sorriso triste e diz: "Vamos lá. Deixa eu preparar o jantar para você esta noite. Vou fazer sua comida favorita." Os dois se sentam à mesa pouco tempo depois. Matt prepara tudo o que Claire gosta, mas ela mal consegue tocar na comida. Matt permanece sentado tentando entender onde tudo deu errado. Matt sempre foi carinhoso, leal, prestativo e fazia de tudo para vê-la feliz. Mais tarde, Claire sai de casa para respirar um pouco, mas depois de alguns minutos acaba entrando no carro. Liga para Eric e vai ao encontro dele. Quando se encontram, Eric abre completamente o coração. Ele diz que a ama, diz que quer passar o resto da vida ao lado dela, e então faz uma proposta inesperada. "Vamos embora juntos. Podemos ir para bem longe, recomeçar do zero, construir uma nova vida." Para a surpresa de todos, Claire aceita. Pouco tempo depois, os dois deixam a cidade. Eles acreditam que poderão ficar juntos sem ninguém para impedir. Mas então o celular toca. É Matt. Claire atende. Ele pergunta onde ela está. Sem mentir, ela responde: "Estou com Eric." O silêncio toma conta da ligação por alguns segundos. Então Matt fala em uma voz quase quebrada: "Claire, por favor, volta para casa. Ainda temos tantas coisas boas pela frente. Se você quiser ir embora, tudo bem, mas vá amanhã. Só volte para casa esta noite." As palavras dele são sinceras, dolorosas e cheias de esperança. Mas Claire já tomou sua decisão. "Eu não posso. Eu já escolhi." Naquela noite, os dois aproveitam bem o quarto do hotel. Na manhã seguinte, Eric acorda com dezenas de mensagens no celular. Amigos, conhecidos, pessoas comentando o que aconteceu. Mas a conversa mais importante acontece com sua mãe, que diz algo que muda completamente sua perspectiva. "Quem vai pagar por tudo isso não é você. É ela." Aquelas palavras atingem Eric como um soco. Pela primeira vez, ele entende a gravidade da situação e imediatamente começa a chorar. Então sua mãe vai buscá-lo no hotel. Claire acorda sozinha. Eric desapareceu. No começo ela não entende o que aconteceu, mas logo percebe. Ele foi embora. E naquele instante finalmente encara a realidade. Toda aquela história chegou ao fim. Sem perder tempo, Claire entra no carro e dirige diretamente para a delegacia. Ao chegar, permanece alguns segundos parada diante da entrada. Respira fundo, hesita, mas acaba encontrando coragem para fazer a única coisa que considera certa. Ela entra e se entrega às autoridades. Claire é condenada e passa 6 meses na prisão. 6 meses depois, Claire finalmente deixa a prisão.
Ao sair, encontra o pai e o irmão esperando por ela. Como não tem para onde ir, acaba aceitando o convite para ficar temporariamente na casa dele. Mas a convivência está longe de ser fácil. A esposa de Nate claramente não gosta da ideia de tê-la por perto e faz comentários desagradáveis sempre que surge uma oportunidade. Enquanto isso, Claire tenta reconstruir a própria vida. Ela procura emprego, preenche formulários, participa de entrevistas, mas todas as tentativas terminam da mesma forma. Assim que seus antecedentes aparecem, as portas se fecham. Nenhuma empresa parece disposta a lhe dar uma segunda chance. Ao mesmo tempo, Matt finalmente toma uma decisão definitiva. Ele pede o divórcio. Nos anos seguintes, Claire tenta seguir em frente. Ela conhece algumas pessoas por aplicativos de relacionamento, inicia novos romances, mas nenhum deles dá certo. Até que, eventualmente, conhece um homem gentil que decide enxergá-la além dos erros do passado. Os dois se apaixonam, se casam e mais tarde têm 2 filhas. Aparentemente, sua vida finalmente entra nos trilhos. Anos depois, durante uma visita ao pai, Claire leva uma das filhas ao supermercado. E é justamente ali que algo inesperado acontece. Ela vê Eric. Está com o cabelo comprido, tem um estilo completamente diferente e parece outra pessoa. Por alguns segundos, Claire fica sem reação. Com um sorriso tímido, tenta puxar conversa. Nossa! Olha só como você está agora. Mas Eric não responde. Ele simplesmente continua caminhando. Claire o chama novamente. E mais uma vez. Mas ele não olha para trás. Nem sequer diminui o passo. Não diz uma única palavra. Nada. Ela volta para casa carregando um enorme sentimento de culpa. Enquanto isso, Eric segue com sua própria vida. Ele participa de uma reunião com antigos amigos. Entre eles está Allison, a garota que ele acabou afastando anos atrás. Ao vê-la, Eric abre um sorriso. Senti sua falta, apimentada. Allison sorri imediatamente. Então você ainda lembra desse apelido? Os dois passam a noite conversando, relembrando histórias antigas, e aos poucos parecem recuperar a conexão que haviam perdido. No final, eles vão para um hotel como um casal. Na manhã seguinte, ao sair do hotel, Eric recebe uma mensagem inesperada. É Claire. Primeiro, ela pergunta se aquele ainda é o mesmo número. Depois diz que gostaria de vê-lo. Após pensar um pouco, Eric concorda. Os dois marcam um almoço. Quando se encontram, Claire vai direto ao assunto. Ela admite que cometeu erros terríveis e pede desculpas por tudo o que aconteceu. Durante alguns instantes, Eric permanece em silêncio, mas quando finalmente fala, suas palavras são duras. Você se aproveitou de mim. Claire abaixa a cabeça. Então Eric se levanta, olha diretamente para ela e deixa claro: eu nunca mais quero ver você, nem por coincidência. Depois disso, ele simplesmente vai embora. Claire permanece sentada sozinha, sabendo que algumas feridas talvez nunca cicatrizem. E assim termina a série. A professora. Se você gostou da história, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. E se inscreva para não perder os próximos recaps. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.